Está no ar o programa Ipatinga Hoje. Confira as notícias dessa edição. Prefeitura de Ipatinga e Emater incentivam um plantio de palmito pupunha. Secretaria de Saúde de Ipatinga alerta para a prevenção da leishmaniose tegumentar. Programa Book Crossing incentiva o hábito da leitura em Ipatinga. Famílias carentes do município recebem cestas de alimentos para as festas de fim de ano. Agora no programa Ipatinga Hoje. Mês passado, integrantes da Cooperativa de Produtores de Palmitos de Ipatinga se reuniram na Central de Qualificação e Empreendedorismo, Capacitar, juntamente com representantes da Prefeitura de Ipatinga, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, a Emater, e a Infrater Engenharia, visando definir as ações que serão tomadas em 2015 para desenvolvimento da cooperativa no município. Técnicos da Emater acompanham todo o processo de viabilidade do terreno para cultivo da pupunha dos produtores cadastrados na cooperativa. De acordo com Manuel Barros, da Emater, é muito importante conhecer todas as etapas de cultivo para aprimorar a utilização de tecnologia sustentável para o cultivo da espécie. A gente conta com o apoio de outros companheiros de outros escritórios. A gente fez um grupo de trabalho na Emater, com vários agrônomos, que compõem esse grupo para poder prestar assistência técnica a esses produtores, de forma grupal. E para isso também a gente tem contato com o apoio de outras instituições que já estiveram em Ipatinga, também nos fornecendo cursos de capacitação. O pessoal de Viçosa, do Instituto Agronômico de Campinas e outros já estiveram aqui fornecendo cursos e dias de campo para a gente melhorar essa capacitação. A cooperativa foi formalizada há 2 meses. A Prefeitura de Ipatinga intermediou junto à Cooperativa Agropecuária e Florestal do Projeto RECA de Rondônia a aquisição de 510 quilos de sementes, o que correspondem a 100 mil mudas de palmito pupunha. Os grãos foram cultivados no viveiro municipal e repassados aos produtores. A função da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento, é fomentar, né? Então a Prefeitura Municipal de Ipatinga, através do palmito pupunha, começou a fomentar junto aos produtores o cultivo. Aí o que aconteceu? Os produtores compraram a ideia, a gente trouxe assistência técnica para eles, trouxe o Instituto Agronômico de Campinas aqui, trouxe a Universidade Federal de Viçosa aqui e cultivamos 110 mil mudas a título de experiência. E agora os produtores já se encontram com as mudas e estão em fase de implantação das mudas na lavoura. O secretário da cooperativa, Marcos Lima, ressalta que o cultivo do palmito pode ser uma alternativa para a diversificação da economia agrícola regional. Essa perspectiva que a Prefeitura abriu de incentivar o agronegócio, tirando aquele foco exclusivo de siderurgia, de indústria, isso é muito importante, porque a gente cria no Vale do Aço e no entorno a perspectiva de você ter outras coisas que venham atender a demanda do Vale do Aço, sem necessariamente estar envolvido num processo que às vezes não anda tão bem como agora. Então, e a cooperativa, ela vem abraçar isso, porque é a união dos produtores para que a gente possa ter um trabalho de agroindústria dentro do Vale do Aço. O cultivo da pupunha tem diversas vantagens em relação ao palmito tradicional. Como a bananeira, a palmeira pupunha rebrota, o que permite o corte continuado para a produção e pode ser cultivado em pleno sol, não exigindo grandes áreas de cultivo. O tempo de colheita também é mais curto, de 18 a 24 meses. Além disso, ao contrário do palmito comum, a pupunha não escurece. Para 2015, a cooperativa pretende instalar uma usina de processamento do produto. Em 2015, nós vamos intensificar o plantio do palmito e a ideia da cooperativa, de uma conversa preliminar que a gente até vai estender isso com o pessoal da Emater e da Prefeitura, é que a gente tenha a possibilidade de criar outras culturas. Por que não? O que seria interessante para a gente ter aqui? Uma fábrica de suco, uma indústria. São coisas que têm que ser estudadas, ter perspectivas criadas para isso. Em 2015 a gente está em busca de novos parceiros, né? A Copeleste foi efetivada, hoje ela é realmente uma cooperativa, tem CNPJ, tem tudo,
tem seus associados, e aqui a gente está a Emater, como assistente técnica, vai apresentar um projeto para 2015, onde ela vai ser responsável pela assistência técnica do novo viveiro. Ipatinga registrou um número maior de casos de leishmaniose tegumentar em 2014 em relação a 2013. A doença tem forte relação com a proximidade de animais silvestres com o homem e, por isso, a Prefeitura de Ipatinga faz um alerta para prevenir esse tipo da doença. Para mais informações sobre esta doença, nós vamos conversar com a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Thelma Semiramis. Thelma, quantos casos são registrados aqui em Ipatinga? Bom, da leishmaniose tegumentar americana, esse ano nós tivemos 10 casos. Ano passado, 4 e em 2011, 21. Lembrando que a leishmaniose tegumentar, aquela que dá na pele ou nas mucosas, né, ela existe aqui em Ipatinga desde que a cidade desde que a cidade se instituiu. Porque à medida que o homem adentra as matas e vai ocupando o espaço que ela existe naturalmente, ele também adquire a leishmaniose tegumentar. Quais são as especificidades dessa doença, né, em comparação com a leishmaniose visceral? A leishmaniose tegumentar, ela se caracteriza por apresentar feridas na pele, pode ser uma ou mais, normalmente uma, ou então nas mucosas, nariz, boca, e fica muito feio, né? Costuma deformar. E a ferida ela é arredondada, de bordas elevadas, com um fundo avermelhado, granuloso, que se infectar, porque às vezes a pessoa pensa ser uma ferida comum, então ela passa remédio e ela pode ter uma crosta. Então é muito importante o diagnóstico precoce e o tratamento contínuo, prescrito pelo médico. Esse tratamento pode ser feito na unidade de saúde, normalmente é feito através de injeções endovenosas, né? E não pode ser interrompido de forma alguma, nem sábado, nem domingo. Tá? Ele tem que ser feito muito bem feito, porque ela pode recidivar. Mesmo depois de curada, a pessoa dali 1 ano, 2, ela pode apresentar a doença de novo. Algumas áreas oferecem mais risco de contaminação? Sim. A leishmaniose tegumentar, ela é mais comum nas áreas próximas a matas, né, aos rios, por características mesmo do mosquito palha que transmite a leishmania, que causa a leishmaniose tegumentar. Enquanto a visceral, que é aquela que tem um tropismo, ela vem para fígado, baço e demora para aparecer, o diagnóstico é bem mais complicado, o mosquito ele transita mais em locais quentes, né? Então tem essa pequena diferença de local. Todas duas podem aparecer em qualquer lugar, mas no geral a tegumentar ela aparece mais ao redor, próximo a matas e rios. Uma nova modalidade de divulgação e democratização do acesso à leitura começa a ganhar adeptos em Ipatinga e região. Desde novembro de 2014, a Biblioteca Municipal Zumbi dos Palmares já disponibilizou mais de 300 títulos de livros que fazem parte do programa Book Crossing. Com o programa, inspirado em uma prática iniciada nos Estados Unidos, os livros não precisam mais ficar presos nas prateleiras da biblioteca. Agora, eles estão perdidos em vários cantos da cidade para atrair adeptos à leitura. A ideia é fazer com que você que já leu um livro, faça esse livro circular pelo mundo. É muito simples de participar. Você lê o livro, cadastra no site do Book Crossing, né? E deixa esse livro perdido em algum lugar, numa praça, no restaurante, ou na casa de um amigo, na rodoviária. Então a gente tem vários casos engraçados das pessoas que viram, oh, gente, alguém esqueceu o livro. Mas quando você pega o livro, você vê que ele não foi esquecido, ele foi esquecido de propósito. Você pega o livro, lê e passa para frente. A diretora do Departamento de Cultura afirma que a atividade tem conquistado muitos adeptos em Ipatinga. A gente vê que pegar o livro de novo para ler é um prazer para todo mundo.
Muita gente tem buscado, né? E a gente percebe que esse projeto é um projeto de sucesso. Você pegou para ler hoje, começa a ler, às vezes para um pouquinho, não vai terminar de ler hoje, mas vai continuar, né? Ter o livro sempre à mão, o livro continua sendo uma boa companhia. Uma das leitoras mais antigas da Biblioteca de Ipatinga, Alexandra Patrícia, aderiu ao programa e afirma que a iniciativa acaba com as desculpas de falta de tempo para ler. Estou maravilhada, porque se as pessoas soubessem a grandiosidade que é esse projeto, entendeu? É um projeto lindo, maravilhoso, tem tudo para dar certo, porque hoje em dia a maioria das pessoas, elas não têm o hábito de ler, não tem o costume de ler, mas na maioria das vezes é por falta de tempo, porque hoje em dia as pessoas estão tão preocupadas em trabalhar para alimentar o corpo, que ela esquece de ler para alimentar a mente. Então, com esse projeto, os livros, as pessoas não precisam necessariamente vir até a biblioteca para estar pegando o livro. O livro vai até as pessoas, porque a pessoa pode encontrar ele em bancas de jornais, vão ser distribuídos, vão ser restaurantes, ponto de ônibus, até mesmo dentro do próprio ônibus. Então, não vai ter desculpa mais. O empresário Guilherme Augusto apoia o projeto, deixando perdidos alguns livros em seu restaurante. Ele conta que a ação chama a atenção de quem passa pelo local. Espalhamos alguns livros em banheiro feminino, em cima onde coloca os sorvetes, em cima de uma mesa. Aí no decorrer do dia os livros foram saindo. E teve um caso interessante de uma cliente que ela encontrou o livro no banheiro feminino e veio me entregar. Quando ela veio me entregar, eu falei com ela que o livro era dela. Minha esposa estava do lado, não sabia do projeto, ficou assustada. Guilherme, como é que alguém perde um livro no banheiro e você dá para outro cliente? Aí eu expliquei para ela que não era isso, o objetivo daquele livro ali era para ele ser encontrado. Ele foi perdido propositalmente, era para ter sido encontrado e falei com ela, o livro é seu, você vai ler e você vai perder ele de novo, para dar sequência nesse projeto interessante que está tendo de incentivo à leitura. As doações da campanha Mesa Cheia foram distribuídas às famílias em situação de insegurança alimentar de Ipatinga. A campanha foi organizada pela Prefeitura e a distribuição ficou a cargo do Banco de Alimentos. O Natal na casa de Wanda Luiza da Silva, desempregada e com 2 filhos para criar, vai ser mais farto. Ela recebeu uma das cerca de 200 cestas distribuídas para famílias necessitadas de Ipatinga por meio da campanha que selecionou as famílias que são atendidas em centros de referência de assistência social. Vai me ajudar muito, porque no momento eu estou desempregada, eu tenho 2 crianças, sou separada, eu não recebo no momento pensão alimentícia e eu fico muito agradecida dessa iniciativa da prefeita, Cecília Ferramenta, né, que ela coordenou para os CRAS e os CRAS estão fornecendo. E não conseguia conversar com todas, né, assistente social, às vezes tinha dificuldade de dialogar com uma e com outra, mas encontrei uma boa assistente social, que é a Glaucilene Garcia, que eu não me sinto intimidada de chegar nela e de conversar com ela. Enquanto mostra os potes de comida abastecidos, ela afirma que a cesta chegou em boa hora. Vai ser muito melhor, né? Porque senão não teria condições de eu passar bem o Natal, né? Porque eu estou desempregada, eu faria uma compra com o quê? O secretário de Assistência Social de Ipatinga, Vasco Lagares, fez um balanço da arrecadação da campanha, que contou com a ajuda de vários setores da sociedade. Nós tivemos um balanço positivo, né, algo em torno de 1,5 toneladas de alimentos, que vão chegar à mesa de várias famílias do nosso município, que neste momento estavam aí precisando deste reforço para o Natal. Nós tivemos 800 quilos de alimentos não perecíveis, em torno de 400 quilos de alimentos perecíveis e 200 e poucos litros de leite.
Vasco Lagares explica que as famílias foram selecionadas com base em critérios sociais. Já são famílias acompanhadas que já participam dos nossos programas, principalmente os programas de segurança alimentar. Então, para procurar atender essas famílias neste momento, né? Muitas famílias elas têm membros desempregados, estão realmente precisando deste aporte de alimentação e a gente garante realmente um Natal com um pouco mais de fartura para essas famílias. O Ipatinga hoje fica por aqui, lembrando que o programa é exibido sempre às sextas-feiras, às 19h30 e também aos domingos, às 9h45 da manhã. Você também pode acessar os nossos vídeos pelo site da TV Cultura. O endereço eletrônico é tvculturavaledoaço.com.br e também pelo portal Cidadão, ipatinga.mg.gov.br. Até o próximo programa.